Ô Wagner, já no esteio da sua apresentação, do seu histórico, por que que a produção de alimentos por meio de controle biológico e biofertilizantes naturais, né, estão se tornando hoje uma realidade eminente? Ai, É tão antiga a história, né, 3.000 anos. Há é, 50 a década de 50 no Japão já era uma realidade e tal. E é, hoje, por que é. essa proeminência? Eu vou discordar um pouquinho só da palavra, aí uma realidade iminente, né? Tornando uma realidade iminente. Eu acho que, na realidade, a gente pode afirmar que o controle biológico é uma realidade, Valdir. Talvez a divulgação do controle biológico tenha aumentado. Mas, por exemplo, em 2022, no ano passado, o Brasil aplicou agente de controle biológico em 70 milhões de hectares. Então, por isso que não é uma realidade, é uma realidade, né? É um fato. Logicamente, a gente não pode comparar com o total de mercado dos pesticidas químicos, dos agrotóxicos, mas é um mercado, se nós pegarmos os pesticidas, a taxa de crescimento anual composta foi de 6% nos últimos 5 anos no Brasil, enquanto o controle biológico é de 45%, ou mais até. Então, realmente teve um crescimento fantástico. Mas se nós pensarmos assim, mais com dados mais frios, né? Você vive na Cerrado Brasileiro, é, onde, na realidade, é onde mais controle biológico hoje, não só no Brasil, no mundo, né? O Cerrado é um exemplo de uso de controle biológico. Aí tem que entender assim, por exemplo, milho. Vamos pegar o controle de nematóide em milho. No ano passado, praticamente 100% do controle de nematóide de milho foi feito com agente de controle biológico. Em cana-de-açúcar, esse número é de 45% a 50%. Se nós pegarmos a soja, também é praticamente metade da área tratada com nematicidas, vamos chamar assim. A gente usa os bionematicidas, os agentes de controle biológico de nematóides. Então, por isso que eu falo que não é bem uma eminente. Esse é um fato que vem acontecendo. Agora, por que está esse fervor no controle biológico no mundo todo? Não é só no Brasil, não, tá? É que a sociedade ela percebeu, né, principalmente nos últimos 15 anos, que as coisas estão se complicando. Primeiro, a sociedade quer alimentos sem resíduos de pesticidas químicos, porque todos nós sabemos que muitos deles, que as pessoas falavam que não eram cancerígenos antigamente, se mostraram cancerígenos depois, e as próprias empresas, quando verificaram isso, retiraram do mercado. E antes esse conhecimento era mais assim, de poucas pessoas. Hoje a sociedade tem um maior conhecimento disso e está exigindo um alimento livre de resíduos. Outro aspecto importante é que o ambiente, é, o meio ambiente, né, ele passou a ter um valor descomunal. As pessoas descobriram que a nossa Terra ela é finita, ela tem um limite. E nós estávamos e estamos, né, ultrapassando esses limites. E com isso, surgiu, há uns 25 anos atrás, a palavra sustentabilidade, né, que hoje todo mundo prega a sustentabilidade, fala que faz sustentabilidade, de uma forma meio enganosa, muitos, né? Mas que a gente precisa pensar realmente nesse tripé, ambiente, social e econômico. E quando a gente coloca o controle biológico, ele atende esses três aspectos, né? Então, isso daí fez com que o controle biológico se cada vez mais se consolidando. E outra coisa, as pessoas que começaram a trabalhar lá no controle biológico nos anos 60, 70, inclusive alguns foram nossos professores, como o professor Parra, por exemplo, ninguém desistiu do controle biológico. O controle biológico é algo assim, você se envolve muito, não tem como você sair disso daí, né? Então, isso, as pessoas se mantiveram
ao longo do tempo fazendo a mesma coisa, né? E quando eu falei que é antigo, né? Mas vamos pegar no Brasil, que é o que interessa para a gente, é mais o nosso país, né? Se nós pegarmos a cultura da cana-de-açúcar, por exemplo, usa o controle biológico, é o método tradicional de controle de pragas, não é o controle químico. Então, desde os anos 60, se faz controle biológico em cana-de-açúcar numa área tremenda. Hoje, o Brasil deve estar plantando uns 9 milhões a 10 milhões de hectares de cana-de-açúcar. Se faz controle biológico em 6 milhões de hectares. É uma barbaridade. Isso não existe. Vou pegar um exemplo aqui, que eu estou vendo até o prédio lá do IAC. Eu vejo o prédio antigo do IAC, né, na Barão de Itapura. Foi desenvolvida uma técnica, que é a premonização, pelo Santos Costa e Gerd Miller, que todo mundo que toma um suco de laranja matinal ou qualquer horário tem um agente de controle biológico no pé de laranja desde os anos 60. Mas, infelizmente, Valdir, as pessoas só lembram do produto fungicida e inseticida que são aplicados na laranja e não lembram do controle biológico. Aliás, não lembram não. Não tem o conhecimento que a gente tem em vírus fraco lá dentro, premonizando, como se fosse uma vacina, né, das plantas, por exemplo, de laranjateira, que está funcionando lá desde os anos 60. Se nós pensarmos, tem vários aspectos, né? Quando a gente pensa não só controle biológico, vamos pensar em bioinsumos, um pouco mais amplo, nos anos, na safra 2021, o Brasil aplicou Bradirizóbio em mais de 38 milhões de hectares de soja. Você imagine só a quantidade de micro-organismos que a gente está utilizando no país. Nós tivemos uma economia em torno de 17 a 18 bilhões de dólares em fertilizante nitrogenado. Então, é extremamente gratificante ver tudo isso daí, mas, infelizmente, muita gente não enxerga isso como algo de relevante, né? E quem está... mas, felizmente, hoje como você disse lá, né? Uma realidade iminente. Hoje todo mundo quer, desesperadamente, ter esses organismos. Felizmente, né? A gente chegou nesse ponto e eu acredito que não tem mais volta, Valdir.